pergunta do Matheus. Devido ao contexto que você mencionou no início da aula, qual seria a probabilidade de fazer o cenário estressado? O cenário estressado para baixo, como eu já disse, é um pouquinho mais difícil, mas ele pode fazer. Então, se o mercado chegar no 4.669, não digam que não estava no nosso radar. Se a gente vai aproveitar essa queda, olha, nós temos as ressalvas. Temos os contextos, como vocês viram, a gente pode usar os contextos, porque aí ele sai fora dos nossos patamares operacionais, mas nós temos o contexto. Então, no dia a dia, a gente poderia trabalhar, sem problema. Só que para uma análise para um grande investidor, para uma grande posição, que vai ficar posicionado 6 meses, 1 ano, isso assim, já teria que fazer uma análise mais apurada. Então, a probabilidade de fazer um estresse, um mercado estressado para baixo, é mais difícil. Agora, um mercado estressado para cima pode muita coisa, tá? Por exemplo, se a política monetária dos Estados Unidos resolver que quer manter o capital nos Estados Unidos e dar louca no Fed de aumentar os juros, começar a aumentar muito os juros, aí, amigo, sai da frente que a gente vai topar aquele 5.400 e porrada, ou 6.400 e porrada, tá? 5.400 a gente vai e pronto. Agora, o 6.400 a gente pode ir se acontecer isso. Aí, lógico, existem outros contextos, como a gente já falou. Então, crise lá da Rússia, talvez não dê muito certo, porque está acabando o prazo da Rússia. Tá? Então, está acabando aí o inverno e eles podem ficar sem tempo de barganha, de apertar rápido. Tá? Então, eles vão ter que conversar por mais tempo. Então, isso pode se enrolar. Essa crise da Ucrânia, por exemplo, ela pode se enrolar por mais tempo, até o final do ano. E aí ela vai ficar sempre no nosso radar. Sempre aí como contexto. Pode passar o ano como contexto. Guerra da Ucrânia, guerra da Ucrânia. E, de fato, não acontecer algo pesado que realmente influencie. Ao ponto de dos países europeus ali, né, a OTAN chegar a intervir, ou eu não acredito que eles vão intervir numa possível guerra ali com a Ucrânia, mas eu acho que eles fariam sim uma sanção contra o Vladimir Putin. E isso geraria um puta de um estresse, então aquela história lá já que a gente falou das commodities. Tá? Então, dependem muito da Rússia e isso poderia apertar um pouco a Europa, tá? E fortalecer o laço entre Rússia e China. Isso seria muito ruim para a Europa, tá? E aí sim, a gente veria uma coisa se desencadeando, que é mais juros, mais inflação. E aí imaginem só uma Europa em crise, ter que aumentar juros para corrigir a inflação. Cara, o investidor que está no Brasil vai ter como opção os Estados Unidos e ainda vai ter como opção uma Europa, uma Alemanha, uma França. Então, o capital que está aqui pode fugir todo. E aí, amigo, R$ 6 fichinha, tá? Não dependendo tanto da gente. Aí, qualquer coisinha aqui que estourar aqui, tipo assim, vira um pavio de pólvora, tá? Riscou um fósforo aqui, explode e sai da frente. Então, ficar esperto ali com aquele 580, tá? A gente trabalha até o 771 ali, mas ficar esperto com aquele 580. O mercado começou a beliscar ali 580, cara, ele tá procurando sair do eixo, ele tá querendo entrar num estado estressado, e aí é a hora que você procura o que é que tá acontecendo, o que é que tá levando isso para cima, tá? É interno, é externo? Então, os maiores fatores que mexem com o dólar com uma grande volatilidade é interno. Por exemplo, mesmo uma crise não tem um poder, por exemplo, de mexer como o Joesley Day, que mexeu 400 pontos no dia. Tá? Então reparem que é tudo isso. O pavio do Maranhão, 100 e poucos pontos, 115 se eu não me engano. Uma época que o mercado andava ali 25, 30 pontos. Tá? Então tem isso. O Trump teve lá, é até um dado interessante, que foi a eleição do Trump, tá? Então, todas as urnas, todas as pesquisas
todas as urnas não, todas as pesquisas estavam dando que o Trump não ganharia, e ele ganhou, tá? E aí o mercado disparou, andou 185 pontos, se eu não me engano, ali no dia que ele abre e anda que nem um foguete, né? Então para cima, depois volta, depois sobe de novo. Então ele estressou ali justamente, e isso pode acontecer conosco, tá? Então essas pesquisas, elas estão meio estranhas, eu não quero dizer que estão roubando para um lado para o outro, mas elas estão meia estranhas onde elas estão acontecendo, tá? Então há tempos elas estão estranhas, né? A gente já viu em 2018 que elas foram meio estranhas, não sei se de má fé ou por incompetência, mas elas não estão batendo. Nos Estados Unidos a mesma coisa, as pesquisas não estão batendo com as eleições, tá? E isso traz estresse, não tem jeito, isso traz estresse. E aí, isso é parte do metajogo, tá, pessoal? Eu posso muito bem pagar como os bancos pagam, as corretoras pagam, faz a pesquisa, mas já sabem que eles vão usar um método que não vai ser fidedigno, tá? Vamos dizer assim. Então, isso existe, isso é metajogo, pessoal, isso é metajogo.